Pode falar que você tá igual ao Jornal Nacional? Meia chinelo, você também. Você tá de cueca? Ah, eu fiz esses leves também. Cheio de Lego na brinquedoteca do Ita. Tá cheio de barulho de brinquedo daqui a pouco, qualquer mexer. É, como é que chama aquele negócio de ficar... O som, né? Não sei. Só tu entende teus negócios. Passa na tua cabeça, só tu entende. Isso foi um elogio. Talvez. Eu vou entender como se fosse um elogio. Então, vamos conversar sobre um assunto sério. Nosso filho está chegando a 3 anos de idade, ainda não fala. Tá 3 anos, faz daqui um mês, menos de um mês, em janeiro agora. 15 dias. 15 dias. Então a gente quer conversar sobre... Eu trouxe a senhora Thor, na verdade, para falar muito mais do que eu, porque ela é muito mais estudiosa que eu, de qualquer área desse tipo. Desde muito tempo atrás ela pesquisou muito. Por que será que está atrasado isso? Vamos tentar isso, vamos tentar isso, sabe? Tentando melhorar e tentando achar o motivo de estar atrasada a fala. Na verdade, a gente pensou muito sobre falar ou não sobre isso, porque a gente expõe, né, parcialmente nossa vida aqui, muita coisa, só que quando é relacionado ao nosso filho, a gente tem que ter um filtro muito maior, porque ele não está escolhendo, né? Então, a gente faz escolhas por ele, assim, né, nós pais fazemos escolhas, então expor ele aqui também é uma escolha. Só que a gente viu que, primeiro, ele faz parte aqui, né, no nosso dia a dia e fica... A gente recebe muitas perguntas e muitos julgamentos. E segundo, que eu acho que o mais importante, a gente pode ajudar outras pessoas. Também. Porque assim como a gente pesquisou muito sobre esse assunto, eu acho que a gente pode, de alguma forma, compartilhando a nossa história, a gente pode ajudar ele teve outras o primeiro pessoas. diagnóstico, 1,5, 2 atrás, e eu queria esperar talvez um pouco mais para ver se o diagnóstico é comprovado com o passar do tempo, se não vai mudar de diagnóstico daqui a um mês, sei lá, sabe? Sim. Eu queria esperar mais um tempo, mas a gente conversou que pode ser bom para algumas pessoas de estudo, porque a gente veio com uma linha de atraso de fala, a gente voltou da nossa viagem até antecipada de motorhome para poder botar ele numa fono. Quando o Ethan completou 2 anos de idade, a fala dele estava bem atrasada para a idade, porque com 2 anos já espera ali que a criança fale X palavras, que eu não vou saber com certeza, mas que ela já começa a juntar palavras formando frase. Não acontecia, ele falava muito menos palavras do que ele deveria estar falando. E aí nós levamos isso para a pediatra, e só que na consulta da pediatra eu estava esperando já um encaminhamento para fono, porque para mim já estava passando do tempo. E o Carlinhos estava um pouco mais, não, mas a gente vai colocar ele na escola. É que eu conheci bastante criança com atraso de fala, sabe? Então Aí, como ele ia começar na escolinha, eu pensei que pudesse ajudar, a gente conversou sobre isso inclusive com a médica. Sim, então, aí quando ele apresentou isso para a médica, deu pra perceber que a médica ficou assim, se sentindo pisando em ovos, olhando pra mim e pra ele e falou, tudo bem, então vamos esperar esses primeiros meses, esses 6 meses de escola, senão a gente começa com a fono. E aí o que aconteceu? Pandemia. Pandemia, e aí teve que sair da escola com 1 mês de escolinha, sabe? Foi. E que a gente já sentiu um progresso principalmente com a interação social dele, sabe? De se envolver com mais crianças, de brincar com mais crianças. E aí a gente não tinha mais a escola e a gente também não podia levar pra fono. E cada mês que passava eu tava muito, muito, muito angustiada. Porque eu acho que o tempo é muito precioso no desenvolvimento da criança. Se você perder tempo, você pode prejudicar e aí vai ficando atrasado. Porque... No resto, é bom tu falar isso porque, como a Célia me falou, né? Atrasa coisas que deveria estar evoluindo agora, por exemplo. Que vai ter que primeiro falar para depois começar a evoluir coisas que já estaria evoluindo agora. E outra, né? Por exemplo, o atraso. Ele vai se distanciando cada vez mais das... Porque se ele tivesse se desenvolvendo com um pouquinho de atraso, por exemplo, 1, 2 meses para trás, ele já estaria formando frase, então estaria assim, né? Mas o que acontece tá se distanciando. Uma criança de 3 anos já tem uma fala muito mais fluida do que ele, né? E vamos botar alguns pontos, porque a gente foi muito criticado, muito duramente, muita gente dizendo, vocês que não põem ele interagir com criança, ou que vocês grudam ele na TV o dia inteiro. Isso. Ele tem 2 horas de TV por dia, que é uma de manhã e uma de tarde. Agora na pandemia, né? Não, na pandemia. Na pandemia. Então ele não tinha nem 2 horas de TV, a gente começou com 2 anos a incluir algum pouco de TV, e é sempre assim, bem pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde. Agora a pandemia tá com 1 hora de manhã, 1 hora de tarde. Você lembra? Isso daqui é uma dos pontos que a gente diverge, que é normal, né, gente? Pais vão divergir sobre a educação dos filhos. E o Carlinhos achava que o atraso da fala poderia ser pela falta da TV, né? Porque talvez os desenhos pudessem ajudar ele a falar mais coisa. Só que a partir do momento que ele passou a assistir TV,
não melhorou, né? Ele fala cada vez mais palavras, acho que depois que ele foi pra fora teve algumas palavras novas. Mas é muito, por exemplo... Ele deve ser mais rápido. Faz 2 meses que ele começou fono. Ele passou a falar 2 palavras novas. Não, ele faz mais coisas juntas agora. 2 palavras juntas, 3 palavras juntas, sabe o que ele não fazia antes? Tipo... Não vou lembrar. Que as frases Ele dele de junta mais junto coisas, são né? coisas bem simples e são as mesmas. sim. Por exemplo, que é mamãe aqui, papai aqui. Mas ainda voltando lá atrás. Disseram que era... Como é que é o nome? Eu sempre esqueço lá. É que sempre que existe atraso de fala, as pessoas falam de autismo. Oi, amor! Quer sentar? Outro filho, eu vou te ajudar. Então, sempre que existe atraso de fala, as pessoas, né? Porque, como é que fala? Está se falando muito mais do assunto, né? Tá tendo muito mais avanço. E foi a primeira coisa que a gente correu atrás também para saber se tinha ou não, né? A própria pediatra dele descartou e a fono também descartou logo nas primeiras consultas qualquer sinal de autismo, né? Sim. Aí ela seguiu uma linha, depois a gente foi para a fono, de atraso de fala mesmo, né? De tentar seguir uma linha de tratamento, não é tratamento de fala porque não é uma doença, terapia. De terapia. De ensinar ele a falar as palavras. Sim. E... É porque a fono, assim, né? Eu acho que se tiver alguma fono aqui, explica aqui nos comentários que a gente pina que fala? O comentário. Porque quando você leva na fono, não é igual um médico, né? Que você faz um exame de sangue e aí fala, você tem tal coisa ali na hora. A gente levou, fez uma avaliação com todos, nós 3 juntos, é uma entrevista de mais ou menos uns 40, 50 minutos. E aí, não, sim, ele tá com a fala atrasada, vamos começar a trabalhar. E aí começa a trabalhar. E aí a fono ficou 2 meses com ele. E aí depois de 2 meses ela chamou a gente pra conversar e falou, olha, atraso de fala, fato, né? Só que esse atraso de fala, eu fui buscando um motivo e eu vejo que o motivo é a apraxia da fala na... O que é apraxia? Porque tudo que eu procurei de apraxia em vídeos eu me apavorei com crianças que tinham problemas, a maioria de todos os vídeos, praticamente 90% dos vídeos com algum problema porque mental. A apraxia, a palavra que eu lembro que eu te falei que é comorbidade. Eu via comorbidade em todo lugar e falava, o que significa isso? Porque a apraxia normalmente ela não vem sozinha. Então, por exemplo, a criança que está dentro do espectro autista, ela pode ter apraxia. Criança com síndrome de Down, acho que é 80% tem apraxia. É uma coisa que vem junto com essas coisas outras também, sabe? É uma das coisas que acontece com quem tem autismo, com quem tem... Normalmente quem tem apraxia tem outras coisas junto. O que é a apraxia? A apraxia em si. Existe a apraxia sem nada mais, que é o caso hoje do Ethan, que é que o cérebro não emite certo distúrbio, comando para a boca fazer. É um distúrbio motor. Então, não é... Como é que vai dizer? É neurofuncional. Porque o cérebro tem alguma falha nessa comunicação. Ele sabe que cadeira é cadeira. Ele conhece essa palavra. Só que quando ele tenta falar, o cérebro não consegue fazer sua boca fazer o movimento que você precisa. Sua boca não, né? Toda essa musculatura. Então, inicialmente você vê o atraso da fala, só que não vai progredindo. Faz o tratamento, faz a terapia e não progride. Você não vê melhora, né? E aí muda o tipo de exercício, na verdade. Aí muda completamente. A mexer a boca. Para ensinar o cérebro a entender como falar um pá, como falar um i, um mi. Tem que ensinar o cérebro a fazer isso aí. É o caminho, né? Ele tem que aprender o caminho e como que Tem vários tipos de apraxias. Tem a apraxia bem severa, né? Que a gente já viu alguns casos aí de... É aí que você se apavorou, né? Sim, porque tem casos que a criança não consegue falar nada por muito tempo. E o Ethan, eu percebo pelos exercícios que ele consegue falar tudo, mas quando vai unir as palavras, ele se perde um pouco. Não consegue falar palavras de 3 sílabas, por exemplo, sabe? Nem de 2, na verdade. De 2 algumas consegue. Algumas, mas o que eu quero dizer é que a criança, normalmente você fala, gato, aí ela tenta falar, sabe mas sai. O Joey do Friends? Mais ou menos assim, sabe, do francês lá? Você vai dizendo pra ele assim, ó, sei lá. Pá, ele fala pá. Tô. Aí a gente pede pra falar pato, sabe? Não, sai tipo fla-flu. Não sai nada sai tão escancarado do Muitas pato, vezes sai. Mas algumas sai, sabe? Não, e tem uma coisa também que você não consegue observar muito bem. Não segue um padrão. No sentido de, hoje fala pato. Amanhã já não fala mais pato. Depois de amanhã fala fafo. No sentido de, essa memória de
fixar aquela palavra, ou às vezes hoje ele fala uma palavra, amanhã ele fala de outra forma essa mesma palavra, entendeu? E aí até aprender. É tratável? De acordo com o que a gente conversou com a fono, ela estimou uma grande melhora em uns 6 meses desse tratamento focado nisso agora. É a linha que a gente está seguindo. Ela não deu nenhum prognóstico. Eu pedi para ela... É que o Carlinhos ficou pressionando, né? O Carlinhos, porque ele ficou apavorado, ele ficou pressionando ela. Tudo que eu vi sobre era algo muito ruim. E depois que eu fui ver mais sobre, que a apraxia mais suave, que no caso é a do Ethan, ele talvez tenha um pouco só de demora para conseguir aprender a falar as palavras. É como se tu estivesse ensinando uma pessoa a falar que não sabe falar. Ensinando um idioma novo para a pessoa, tu está ensinando para o cérebro uma palavra nova, uma forma de falar. Aí... também perguntei se seria bom botar uma escolinha brasileira para se envolver com criança. Por quê? Eu ainda sigo uma linha de que é o primeiro diagnóstico que ele tem, de 1 semana e pouco atrás. Mas de 2 meses de consulta, não foi uma foi semana com caso. fome. Mas eu tenho, não vou dizer diagnóstico, não foi ninguém, mas eu tenho famílias próximas a gente, com crianças que começaram a falar com 4 anos. Uma amiga muito próxima a nós, que tinha a criança com 3 anos falava uma única palavra. Foi para a escolinha brasileira e com envolvimento com crianças soltou bastante a língua em 6 meses que ela falou? Não sei se foi. São em 6 meses, eu já estava falando tudo, sabe assim? Então eu perguntei para ela se seria bom não botar mais em inglês agora, porque daí eu acho que tu vai forçar muito uma criança que não consegue se comunicar, não conseguindo entender tudo, acho que na minha cabeça, que vai ser pior ainda. E tem uma escolinha brasileira aqui. Não é a Montessori que a gente queria e tal. Não, é uma escola, tá, gente? O Carlinhos está usando o termo escola. Mas é que tem atividades muito mais que um daycare largado. Ah, sim, mas quero dizer que quando ele estiver em idade escolar, ele não pode, entendeu? Sim, daí sim. Aí eu perguntei pra Fono isso aí, se ajudaria. Ela disse que é bom para ele ter essa convivência com crianças falando, que pode ajudar. E que se ela não pode dar, como ela disse, eu não posso te dizer para fazer isso. Mas se fosse eu não colocaria na americana nesse momento, colocaria no brasileiro. É pela frustração. Isso, porque não se frustrar, né, pela questão da frustração com a trabalho, comunicação. Tipo, nesses 6 meses, né? Mas o problema é que nesses próximos 6 meses temos corona, então a gente está esperando também a vacina em janeiro. Aí, que mas é mais pela frustração. Em janeiro. E só pra ele... Porque assim, né, gente? A gente não tem como colocar nosso filho numa bolha. Ninguém tem. Então foi até a que a Fono te disse, né? Falou, olha... Ele vai ser exposto a isso. Não tem nada que você faça. Então, assim, ele vai ser exposto, ele vai se frustrar pela questão da fala. E é isso, é por isso que ele vai ter que passar. Ainda sobre a apraxia, só um parênteses que eu lembrei agora, que até a senhora mostrou. Tem crianças, às vezes, com 5, 7, 10 anos que tem alguma dificuldade de falar várias palavras, né? Sei lá, o V com o B trocado, que também vem dessas apraxias que às vezes nem era diagnosticado no passado. Eu tinha um primo que até 7, 8 anos falava muito errado, principalmente palavras com P e B, sabe? Muito fã, parecia fã, né? Mas era que tem várias funções, tem várias coisas, né, amor? Porque às vezes não tem nenhum... às vezes a gente pensa, mas será que aquela pessoa tem? Pode ser, pode não ser. A gente não sabe, mas é comum. Até se você for buscando os fonemas, tem uma certa idade que é comum a criança trocar, mas enfim, não é o caso aqui, né? Não, Pina, pode continuar. A Olivia adora na sala, lá da cama. Então, um dos motivos que a gente veio trazer esse assunto é pra, de alguma forma, ajudar alguém que passe por isso. Então, o que eu gostaria de dizer, que eu sempre falo, quem me manda mensagem no privado sabe, perguntando sobre fala e tal, eu sempre falei, se você desconfia, procura uma fono. Não espera, sabe? A gente acabou esperando aí por causa da pandemia, né, que já era pra ter levado há mais tempo, mas é uma coisa que aconteceu que ninguém esperava. Mas se você vê que seu filho tem alguma dificuldade na fala, não está acompanhando os marcos, pesquisa lá no Google, pesquisa o que é o esperado para a idade do seu filho. E use o seu bom senso, porque você começar a tratar, você começar a fazer terapia, vai resolver e não ter nenhum problema, não vai prejudicar em nada. E se tem, você resolve. Só que se tem, quanto antes, gente, melhor. Então não fica esperando. É claro, cada criança tem o seu tempo, mas é importante usar o bom senso. Até hoje eu recebo mensagens de nossa, eu acho tão legal vocês esperando o tempo do seu filho na fala, porque não sei o que. E eu sempre respondo essas pessoas no privado. Não é algo que a gente expunha, a gente não expôs assim nesse último ano inteiro, questão de fala do Ethan, mas quem mandava mensagem eu falava, porque se não parece que assim, a gente tá de olho fechado, não vendo a condição do nosso filho. Às vezes que vaza nos vídeos antigos, se tu olhar os comentários, tu vai ver quando ele faz algum se comunica de alguma forma, ele se comunica muito com gestos, ele aprendeu a se comunicar muito com gestos.
Então sempre tem alguém cruel nos comentários, sabe? Mais grosseiro, eu já bani vários, mas Sim, se a for pra gente trás, você vai escolhe não ver. expor por causa disso, né? Então a gente tenta não expor ele nisso, mas eu acho que, como a senhora disse, eu não queria nem fazer esse vídeo agora, nesse momento, porque eu queria esperar para ver se o Mas você diagnóstico... foi quem falou, né, sobre isso. Eu não falei Eu falei em live, como eu disse, no live... Instagram também. No Instagram Vieram me também, perguntar já sobre. Eu faço algo muito mais pessoal quando é algo mais próximo do que um vídeo que atinge, sei lá, 30, 50 mil pessoas. Outro? Então, para o pessoal que, assim como eu, de repente é um pouco mais fechado para esse tipo de mundo que a senhora leu pra caramba, eu fico com bastante medo de apraxia. Não é fechado. Eu não leio sobre isso, eu nunca li sobre. Não, é que ignorância falou, não é nada de errado. Eu sou eu ignorante. comecei a olhar, eu procurei apraxia no YouTube e, tipo, 99% dos vídeos que eu vi, as crianças tinham problemas maiores além da apraxia, sabe? Algum problema mental, sabe? Algum problema... Tu percebia, sabe? Sei lá, às vezes tinha realmente, como é que é o nome que eu sempre esqueço? Autismo, ou síndrome de Down, sabe? E tinha envolvido com a apraxia. No caso, tanto do diagnóstico da médica do Ethan como da Fono, deu somente a apraxia. Eu acho que você ficou bem apavorado por conta dos vídeos, porque você viu vídeos tipo de crianças com 10, 12 anos que praticamente não eram verbais, né? E aí você falou, meu filho não é assim. E eu lembro você falando, o Ethan não é assim. Não, porque todos os exercícios que existiam para apraxia, eu vi vários sobre exercícios para a apraxia. Eu via o Ethan fazendo essas coisas sem problema, sabe? Eu não via ele não conseguindo fazer as coisas que tem no YouTube, sabe? Eu fiquei muito com o pé atrás quando ela deu esse diagnóstico por causa disso. Eu vi o Ethan conseguindo fazer as porque coisas. você fez uma comparação eu peguei de uma criança não verbal. Mas assim... Porque os menininhos não conseguiam fazer nada, não conseguiam repetir o pá, por exemplo, sabe? Esse P com a boca. E o Ethan não conseguia fazer essas coisas. Depois a gente pode até mais pra frente falar sobre, mas isso é uma coisa, por exemplo, que é muito diferente. Por exemplo, exercícios que ela passou. A, E, I, O, U. Ele consegue fazer o A, E, I, O, U, imitando. Você coloca pá, pé, pi, pó, pu, já não sai tão bem. Ou dá o ba, B de bola com P é o mesmo som pra ele. Ele fala a mesma coisa. O pá, pi, pi, pó, pu, ba, be, bi, bo, bu é a mesma coisa, entendeu? Então, é essa diferenciação que ela vai começar a trabalhar agora para que ele aprenda, mas isso daí ele vai aprender a falar essas coisas direitinho. A gente só achou importante... Hoje, no momento que a gente tem, é um diagnóstico de apraxia totalmente seguindo uma linha de tratamento, que ele vai falar daqui a pouco mais, 6 meses, um ano, sei lá. Vai tendo evolução, vai ter evolução. Mas ela não pôde passar nenhum prognóstico ainda, porque... Mas foi tudo descartado de ruim, que eram meus medos principais, sabe? Eu tinha muito medo de autismo, medo pessoal. Porque, tipo, eu tô ficando velho, sabe? Eu sei que uma criança autista às vezes precisa de mais atenção, de mais ajuda de um pai, de uma mãe por perto. Eu tinha muito receio de eu não conseguir dar o suporte que ele precisaria, eu acho que isso sabe? É normal pra eu tinha bastante medo por pai mim. E mãe. Então, ela de cara já com ele, porque ele tem... Existem testes que eles fazem pra ver, né? Sim, eles são profissionais, interação, né? de tudo mais. Ele não tem nada disso, ele é extremamente inteligente, tudo. Ele tá realmente só com a dificuldade de falar o que ele tá pensando. Ele consegue responder tudo que a gente pede, né? Tanto que o início do tratamento era esse aí de cores, tudo mais, né? De apontar cores, pegar cores, tentar falar as cores. E ele fazia tudo assim. Porque ela tava fazendo uma avaliação de linguagem, não apenas da fala. De entendimento das coisas todas, né? De tudo. Entender a linguagem. E você vê essa questão de falar muito com as mãos, quando você pesquisa sobre apraxia, tá relacionado também. Que a criança com apraxia, e o Ethan ele fala muito, muito com as mãos. E não é porque a gente ensinou, porque o Carlinhos achava também, né, um dos motivos dele ter o atraso, era que como eu fiz os sinais para bebês com o Ethan, podia ajudar ele. Que ele não tava falando porque ele sabia sinais. Ele sempre se comunicou com a gente por sinais desde pequeno, né? Só que a gente ensinou, tipo, 3 sinais. Mas ele foi desenvolvendo, né? Ele foi fazendo novas coisas. Mas assim, não foi algo que a gente redondo, sabe? Ele vai se desenvolvendo nos sinais, né? Antes de finalizar, eu ainda tenho bastante esperança que a escolinha pode dar uma mudança, porque, como eu disse, é o primeiro diagnóstico que a gente tem, sabe? Ele pode mudar daqui a pouco. E eu tenho as experiências de familiares próximos que mudou com o convívio e tal. Se pegar os vídeos antigos aí que eu falei, alguns stories, alguém que eu falei, depois teve um vídeo, alguém comentou, isso também tem uma parente minha que não tinha envolvimento com muitas crianças em volta, e quando tu larga com as crianças em volta, ela vai se desenvolvendo mais. A gente teve às vezes o pediatra aqui que disse a mesma coisa, porque com a gente ele sabe se comunicar com sinais, e a gente entende os sinais.
Talvez que uma criança que não entenda os sinais dele, ele seja mais obrigado a Sim. se repetir mais, se forçar. Isso, amor, é o que acontece na escola. Eu tenho certeza que vai ter muita gente falando aqui nos comentários, depois que eu coloquei na escola, meu filho se desenvolveu, passou a falar. Por quê? Você bota a criança num lugar estranho, em que ela não conhece ninguém. Ela tem que falar. Ela tá na selva, ela tem que ir pra guerra, entendeu? Ela tem que se fazer entender. Eu botar na escolinha entender. brasileira, porque eu acho que vai ser mais fácil. Sim, em português, sim. Mas é isso, a criança ela se força muito mais, ela se frustra mais, claro, mas ela se força. Então é guerra mesmo, sabe? E às vezes as pessoas não têm esse pensamento, acha que é a escola que faz falar. Mas é a situação em si que faz a criança falar. É o precisar falar, porque ela acho tá que ali. vai ser bom. Por isso, se a Flórida cumprir com o que estão prevendo de metade da Flórida ser vacinada em janeiro, eu já quero em janeiro começar com o Ita na escolinha brasileira. Eu não acredito que vá ser tão rápido assim em janeiro. Seja, né? Mas que seja. O primeiro plano. Não, mas a gente tem feito os exercícios para fora. Ela Sim, tá não, fazendo 2 vezes por semana. Ele tá indo fazer tratamento, tá fazendo a terapia, né? mas a escola vai rolar, a gente só não sabe em que altura desse primeiro semestre vai ser. Eu não acredito que seja já em janeiro. Eu tô torcendo que seja em janeiro. Mas vai Quanto antes rolar. acho que ajuda mais. Escola não, né? Eu Nem chamo sei de como é que vai escolinha ser. porque é tipo um daycare com atividades. Não é só um daycare devagar, né? Tem atividades, bastante atividades. Bom, Mas, isso, gente. A gente queria conversar depois sobre. A gente vai pensar. Aí, quem viu esse vídeo e vê nos próximos alguém atacando o Ita, que é uma criança de 2 anos e 11 meses hoje, proteja sabendo que viu esse vídeo e sabe a resposta. Tô cansado, tipo, eu passo apagando comentários maldosos contra o Ita e contra a gente, botando a culpa na gente. Por isso que a gente e põe a culpa na gente, né? Acaba que o diagnóstico de apraxia é um alívio, bem aspas, assim, que não é culpa nossa mesmo, é algo do cérebro que não consegue ensinar a boca a falar. Mas o atraso na fala nunca é culpa dos pais. Sabe por quê? Nenhum pai, todo toda mãe, eles fazem o melhor para os seus filhos. Claro, tem os pai lixo, mãe lixo, mas a gente tá falando, né? Ninguém faz algo pensando em prejudicar o seu filho. Pode ser ignorância, mas pode ser... ser... que pai lixo, mãe lixo, deve pensar com o coração bom, talvez com a cabeça meio errada. Pode talvez, ser, né? Às vezes tem algum problema mesmo, mas... Entende o que eu quero dizer? Não é culpa do... Nunca é. É que a gente se culpa. É que não, mas... e as pessoas que assistem culpam nos comentários, porque Nossa, são as pessoas que eu bano. Eu já recebi muito sermão. Que é agressivo. Olha, gente, é que assim, né? Eu me sinto muito mal de printar comentários ou mensagens que recebe pra expor. Não, eu comecei a fazer isso. Eu respondo. Daí eu apaguei porque tava me fazendo mal. Mas tem muita gente, mas eu respondo, olha, você não sabe, já respondi muitas vezes. Obrigada, mas você não sabe o que se passa dentro da nossa casa. Porque eu já recebi muita mensagem. A gente também não filma tudo, né? O pessoal tem que entender que a gente filma só um pouquinho da nossa casa pra vocês, né? Tudo. Sim. Também, tudo E a gente nunca falou sobre, e eu também optei por não falar. Porque, Aí quando alguém vinha falar alguma coisa, eu falava, tudo bem, obrigada, mas você não sabe o que acontece aqui em casa. O pessoal fique tranquilo, ele tem uma criança saudável, super inteligente, super bem. Só tá com dificuldade pra aprender a falar, que a gente tá lutando pra isso acabar logo. Sim. Tá? Gostaria que tivesse sido antes, mas pandemia, né? Ninguém espera. Sem dúvida. A gente ainda optou, né, gente? Em outubro, eu sentei com eles... Outubro não, né? Quando a gente tava viajando, eu falei, amor, não dá mais pra esperar. Não dá. Eu sei que tem corona, mas eu tô disposta a me arriscar aí no corona. E a gente fez essa opção. O que foi? Ai, tô sonho, papai, que eu não tirei soneca. Olha, liberei até o tablet pra gente poder gravar, gente. Olha o desespero dos pais. O que você tá vendo? Ai, que lindo. Desenho das musiquinhas, né, filho? Vamos lá. É isso, gente. Se gostou daquele episódio, compartilhe no canal e deixe seu comentário aí. Deixa só, como é que foi com seu filho? Se você tem criança... Você tem criança aí que atrasou na fala? Quantos anos começou a falar essa criança? Conta sua história pra gente vai ler tudo aqui embaixo.